Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, o meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E dando início então em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador, pedindo a bênção, pedindo inspiração e pedindo perdão também pelos nossos pecados e que nós, através de nossas vidas, através de nossa fé, possamos honrar o nosso Pai Criador. Oremos então, orem comigo. Grande Deus e bondoso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias. Pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas e entregamos nossos passos, nossa vida, as nossas decisões, tudo nas mãos do Senhor. Abençoa este culto agora, Pai, este programa que visa levar ao conhecimento dos filhos de Deus a mensagem de Tua bendita palavra, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas as bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre.
Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E nós começaremos desde o primeiro versículo, não é? Capítulo 5, começaremos com o versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós queremos dar as nossas notas, as quais fazemos diariamente, não é? Lembrando que este programa é publicado diariamente aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, e é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 18h30, ou melhor, vamos retificar, todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos no horário das 18h30. E o endereço é Rua Romênia 212, Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos são bem-vindos, e esse endereço também é no estado de São Paulo, né? Todos vocês são nossos convidados. E nós pediríamos, sempre estamos pedindo, né? Para os nossos amados irmãos que acompanham este programa, que amam a palavra do Senhor, que amam a mensagem do Senhor que nos foi trazida através do nosso profeta, nós pedimos que, se você não é ainda inscrito no canal, inscreva-se, para que então nós possamos ir impulsionando cada vez mais os nossos vídeos. E também não se esqueça de clicar no símbolo de joia, para também, da mesma forma, o YouTube entender que está havendo aceitação. E nós temos também os grupos de WhatsApp, que são, na verdade, são 3, não é? Nesses grupos nós retransmitimos toda a programação deste canal. Então, se o irmão desejar ser participante de um desses grupos, é só entrar em contato. Nós temos aí na descrição do vídeo o número do nosso WhatsApp, e você pode então fazer a tua solicitação e nós te adicionaremos como participante de um dos grupos, não é? E você pode deixar também o seu pedido de oração aí nos comentários. É só deixar o seu nome, o lugar de onde você é e a tua necessidade, e nós estaremos orando, a Igreja do Senhor estará orando em favor uns dos outros. E então eu acho que são só esses os avisos, não é? Mas ainda em tempo, eu me lembrei agora que ontem nós não pudemos ter a programação devido a um imprevisto. Tivemos que fazer uma pequena viagem, e assim de improviso, e não deu tempo, não foi possível gravar ontem, segunda-feira, não é? Mas pela graça de Deus, hoje estamos aqui novamente para glorificar o Senhor, e que todos os irmãos possam ser graciosamente abençoados pelo Senhor. Então agora nós vamos aqui na leitura conforme anunciado, segunda aos Coríntios, capítulo 5, começando com o versículo 1. Então vamos ler, não é? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre,
deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, desejando antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa bendita leitura de sua santa palavra, não é? E agora nós vamos aqui para a leitura da mensagem, que está em apreço, né? Vamos aqui nas asas de uma pomba branca, e nós estamos parados no parágrafo 80, nas asas de uma pomba branca, parágrafo 80. Vamos aqui então. Não pode você ver o nosso companheirismo? Deixa eu ver aqui. Não pode você ver o nosso companheiro, Jesus Cristo, morrendo? Foi morto e fomos aspergidos para que pudéssemos ser livres, chamado Santo, Santo, Santo. Ao Senhor, que tipos formosos gostaria de poder expressar. Agora, tipificar o grande Espírito Santo, como acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Deus, para sinais, era esta pomba. A Noé foi dado um sinal, como o irmão acabou de cantar. Deus estava desgostoso e nada podia suportar sua ira, porque ele disse: no dia em que dele comerdes, neste dia morrereis. E Noé havia encontrado graça diante de Deus e havia construído uma arca de acordo com as construções, as instruções, melhor dizendo, que Deus lhe havia dado. Ele flutuou.
posso imaginar o que aconteceu naqueles dias, quando eles diziam: esse velho homem, em cima da colina, um velho fanático, construindo uma arca, dizendo: vai chover. E nunca choveu, mas isso, nós vamos fazer uma pausa aqui. Noé recebeu uma mensagem contraditória, né? Uma coisa que nunca havia acontecido, nunca ninguém havia visto ainda até então, que era chuva caindo do céu na terra. E ele veio com uma mensagem dizendo que a arca flutuaria, porque ia chover de tal maneira que encheria a terra e a arca flutuaria. É claro que nenhuma pessoa acreditaria naquilo, a menos que fosse revelado por Deus, né? E essas coisas assim, esses tipos assim, são muito bons para nós, para que possamos fazer uma análise em nossas vidas. Então, Deus sempre trabalhou de uma maneira contraditória com a maneira que os humanos sempre pensaram. E agora aqui no caso de Noé, ele estava com essa mensagem: vai chover, vai encher a terra de água e nós temos que nos abrigar nesta arca. Então, ninguém poderia acreditar nisso. Era muito mais fácil dizer que ele era um velho fanático, um velho que estava com mal de Alzheimer, né? Se é que se pode dizer assim, e aquilo que ele estava falando não era nada de verdade, mas era a palavra do Senhor que havia vindo para ele. Noé disse: choverá de todas as maneiras. Então, sei que ele entrou, penso que, não me lembro que dia foi. Eu creio que foi no 17º dia de maio. Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Infelizmente, é assim. As pessoas duvidam de Deus, porque o homem de Deus, o mensageiro de Deus, traz mensagens contraditórias ao que a maioria pensa, ao que as massas humanas pensam, não é? Mas acontece que a seu tempo aquilo tem o cumprimento e as pessoas perecem, as pessoas se perdem por não terem crido naquela mensagem, por mais absurda que possa parecer, não é? Aí quando ele entrou na arca, Deus fechou a arca do lado de fora. E as nuvens começaram a chegar, as chuvas começaram a cair, os canais começaram a se encher, as profundas fontes se romperam e todas as fontes transbordaram, suas águas finalmente. As pessoas subiram em cima das suas casas e a velha arca estava ali da mesma maneira. Você já fez um quadro sobre isto? Ninguém acreditou que ia chover, mas aí quando começou a vir a chuva, que decepção! Certamente eles diziam: por que nós não cremos nisso que Noé estava dizendo? Agora nós estamos aqui sem saída. Então ele diz: subiam no teto, no telhado de suas casas, mas aquilo não ia adiantar nada. Aquilo era apenas um subterfúgio, aquilo era apenas uma maneira natural, humana,
de escapar do juízo, mas ninguém escapa do juízo de Deus quando Ele manda o juízo, não é? Após algum tempo, quando aquilo estava suficiente ao seu redor, ela começou a subir mais alto e mais alto. As pessoas batiam nas suas portas e gritavam, mas isso não adiantava. Noé não podia abrir a porta. Mesmo que Noé quisesse abrir a porta por compaixão das pessoas, por misericórdia, mas o Deus Todo-Poderoso estava derramando sua ira sobre a terra. E quem escapará da ira de Deus? Então, Deus não permitiu que a porta da arca fosse aberta. E eles continuavam batendo, eles continuavam gritando, continuavam suplicando, não é? Deus a havia fechado. Deus era o único que podia abri-la. Do mesmo modo é com a nossa arca Jesus Cristo. Deus nos abriu a porta no Calvário e Ele a fechará tão seguramente como a abriu. E ela flutuou e seguiu, talvez 1 milha sobre o topo da terra. Enquanto esta terra era tirada de sua órbita normal e seguiu dando voltas ao redor, ela foi pedaços de corpos e árvores e acima das montanhas e que tudo se jogando para 40 dias e noites. E quando os ventos começaram a amainar, a ira de Deus é horrível. Seu amor é puro e divino. O amor de Deus. Seu amor é puro e divino. E sua ira é tão divina quanto seu amor. Isso aqui é importante nós meditarmos, não é? Que o amor de Deus é puro e divino, mas a sua ira também é uma ira divina, tão divina quanto o é o amor, porque é a justiça, é Deus, não é? Bom, porque sendo juiz, tem que julgar. Ele é o legislador. E uma lei sem castigo não é lei. Então deve haver uma penalidade para a lei, e você, transgressor da lei de Deus, é aí quando você paga a pena. Transgrediu a lei de Deus, vem a ira santa, vem a ira divina contra os transgressores, não é? Agora, observamos que depois de Noé haver flutuado ali em cima, sem dúvida, sentindo enjoo de tanto balanceio e movimento, e a ira de Deus triunfando e esmagando, e gritos e demais coisas, então isto começou a se acalmar. Nada aconteceu, passaram os dias, nada acontecia. Talvez já as provisões de alimentos
para os animais estavam terminando e nada acontecia. Então ele pensou: gostaria de saber, eu não posso ver lá fora. E a arca estava tão bem construída, uma vez que você estivesse dentro dela, só havia uma janela e era em cima. Você não podia olhar para os lados. Você não pode olhar para os lados, a não ser. Então isso aí também é um outro tipo, não é? Lá na arca não era possível, não se podia olhar para os lados porque só tinha uma janela em cima. O único lugar para onde dava para olhar era para o céu, para o lugar onde está Deus. Do resto não podia olhar para lado nenhum. E ele está dizendo, e em nossa vida cristã, nós não podemos olhar para os lados. Temos que olhar também para cima, aonde está o nosso Criador, aonde está o nosso Salvador. Então só podia olhar para cima, para lado algum a não ser para cima. E essa é a forma que é com a arca, Jesus Cristo. Você não pode olhar para outro indivíduo, você não pode olhar para nada a não ser para Cristo. Quando você estiver na arca, porque há somente uma porta e Ele é aquela porta da qual falamos esta manhã. Você tem que permanecer olhando para cima, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de arar. Aleluia! Ele podia ver a luz e talvez a luz do sol, mas ele queria saber onde ele estava. A arca ainda continuava flutuando. Ele podia ouvir as ondas batendo nos lados, mas ele sabia que havia passado muitos dias, com certeza. A água estava baixando por aquele tempo. Logo foi e tomou uma ave desleal, traiçoeira, e ele a testou e a enviou para fora. Era um corvo. Ele está chamando o corvo de ave desleal. Então Noé tomou um corvo, soltou ele pela janela e deixou que ele fosse para ver o que aconteceria, não é? Mas o corvo é uma ave desleal, ele está dizendo aqui. Era um corvo. E aquele corvo nunca regressou, porque ele encontrou prazer ali fora da arca de Deus. Voou de um corpo podre a outro, comendo daquela carniça velha que flutuava sobre a água. E ele estava perfeitamente satisfeito. Que tipo, hein? Né? O corvo, então, quando abriu a janela e soltou ele não retornou, porque lá fora tinha todo o alimento que ele precisava para alimentar-se a si mesmo, que satisfazia os seus desejos, satisfazia a maneira que ele gostaria de viver, comendo coisas apodrecidas
Isso é um tipo do cristão, né? É um tipo do cristão que ele acha assim alguma carne putrefada, alguma ação de algum irmão, algum defeito, algum erro, e ele gosta muito de comer esse tipo de coisas, o corvo, né? E o cristão que é representado pelo corvo também, quando encontra alguém, algum irmão errando, fazendo qualquer coisa, ele fica muito feliz e ele alimenta sua alma daquelas coisas. Mas o cristão verdadeiro não tem nenhum prazer de se alimentar com esse tipo de comida, né, que são as coisas podres da outra pessoa. Aleluia. Então, depois de vários dias, ele tomou novamente, porque ele sabia, ele não queria descer dali sob a ira de Deus. Assim sendo, soltou uma pomba. E esta pomba era de uma natureza diferente Ela não era um abutre, nem mesmo um carniceiro. Ela só podia comer coisas limpas e puras. E então surtiu tanto efeito que ela retornou à arca, não encontrando nada limpo onde pousar seus pés. Não disse, bem, a inundação continua. Então ela esperou vários dias, ele esperou mais alguns dias, né? Vários dias. Então ele esperou vários dias, e voltou a enviar de novo com a sua oração: ó Deus, tem de se acalmar tua ira. Então ele orou e novamente disse: Senhor, quando vai passar a ira do Senhor? Faça com que a ira do Senhor passe, a tua ira santa, não é? Então ele soltou novamente a pomba. Tem terminado tua ira, Senhor? Já tem terminado. E ele disse: agora, se eu a enviar desta vez, se a inundação abaixou, ela ficará por lá. A pomba, não é? Ela ficará por lá. Ela pode ficar, mas ele a enviou mediante a oração. E então, quando ela saiu fora, dirigida por Deus, ela recolheu uma folha de azevim, aleluia, uma folha de azevim de uma árvore, e voou de volta e bicou a janela outra vez. Então, olha que diferença, não é? Isso aqui representa o cristão. Ela foi e achou um ramo verdinho que estava brotando, porque aquilo era um sinal de que as águas já tinham abaixado, e agora não havia somente os corpos apodrecidos ali na terra, mas a terra já estava produzindo alguma coisa nova. Eu penso que isso representa o novo nascimento, representa uma vida nova para aqueles que são filhos de Deus e que creem na sua palavra, não é? Então ela voou de volta e bicou a janela outra vez. Deus usou uma pomba
como sinal. Ela regressou dizendo que a inundação havia terminado, e então, quando Deus abriu a porta e eles saíram, isto é, Gênesis capítulo 8, versículo 8 também. Nós vamos parar por aqui, né? Já deu hora de pararmos e nós ficamos então no parágrafo 97, começando na próxima programação a partir do parágrafo 98, e nós vamos extraindo daqui os tipos, porque os tipos não falham. Sempre que Deus manda um tipo, aquilo é verdadeiro e eles nunca falham. Então ela foi, achou um raminho de vida nova. Eu penso que quando nós aceitamos o Evangelho e nós cremos na palavra de Deus, logo nasce um pequeno ramo de vida, ramo novo de vida eterna, de novo nascimento e assim por diante, não é? Então vamos orar agora para agradecer o Senhor. Gracioso Deus, Pai de bondade, de graça e de misericórdia, mais esta vez estamos agradecendo ao Senhor por este privilégio, por este programa de fé, de bênçãos, e eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos, aqueles que estão doentes, que sejam curados, aqueles que estão em dúvidas, duvidosos da palavra, que o Senhor possa tirar as dúvidas e deixá-lo crer naquilo que está escrito. E também nós pedimos a ajuda do Senhor para os lares, para as famílias, mães de famílias, pais de famílias, que muitas vezes estão passando dificuldades com os filhos e tudo, que o Senhor possa estar com a mão estendida, abençoando a cada um. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, não é? Então nós chegamos ao final da apresentação de hoje. Cremos que todos nós fomos abençoados. Você que vai assistir depois, que vai se conectar em horários diferentes também, mas já fica aí a palavra dita para aqueles que desejarem a bênção do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente através de nossa próxima programação. Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.